Olá, boa tarde. O som tá ok, pessoal? Aguardando a Janaína se conectar. Beleza, obrigada. Ok, boa tarde então. Estamos só aguardando a Janaína Mapurunga se conectar, né? Janaína é nossa convidada, acabou de conectar. Deixa eu aqui. Oi, Pronto. Ei, tudo bom? boa tarde. A gente Boa fica numa tarde. ansiedade por esse horário, né? Pois é. A ansiedade é grande. E aí a gente tem aqui alguns colegas aqui do município que são cadeira cativa aqui, então a gente entra, eles já estão aguardando aqui. Danilo, que é seu companheiro lá Sim, do César, companheiro César. também no artigo, está sempre com a Sim. gente aqui, a Guadalupe, vários outros profissionais, sempre nos prestigiando, que a gente agradece o enorme carinho. Então, prazer ter você aqui, Janaína. Da outra vez não foi possível, mas né, imprevistos acontecem, a gente se justificou com o público, o importante é que hoje nós estamos aqui para fazer essa conversa. Né? Então, a nossa conversa ela faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal, né, coordenado por mim, em parceria com a Tereza Moura, né, com a Rosilene, com a professora Yolanda. Nós temos alguns alunos que são bolsistas, outros voluntários que estão sempre aqui conosco, colaborando, né, para que esse momento aconteça. Né? Então, o nosso projeto é uma proposta de estar trazendo uma colaboração no sentido de promover esse diálogo sobre o SUAS nesse momento de pandemia, né? Desde o mês final do mês de julho, que nós temos organizado nosso projeto, realizado esses debates, produto do projeto também o e-book que você faz parte, né, com o Danilo, então, assim, é um prazer enorme para a gente estar tendo a adesão tanto do nosso público, né, que vem nos prestigiar aqui, quanto dos profissionais que aceitam estar colaborando conosco nesse diálogo, né, que seria do projeto, né, se a gente não tivesse a colaboração de todos. Então, hoje a gente está, a nossa proposta de diálogo, né, é sobre o controle social, né, no próximo encontro, nós vamos contar com a presença da Lucélia Silva, Lucélia que é assistente social, trabalhadora do SUAS, lá da Sencasp. Hoje ela coordena os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Né? Ela vai estar discutindo com a gente no próximo dia 15, às 17 horas, as estratégias de gestão da proteção social básica do SUAS de Teresina nesse período de pandemia, né? Dando aí, portanto, continuidade ao nosso diálogo. E hoje, né, nós estamos aqui com a presença da Janaína, que é assistente social, né, é mestre em políticas públicas, já foi secretária estadual da assistência social, né, é, já foi coordenadora da escola, gerente, não, como chama, diretora da escola de governo por um bom tempo também, né? E hoje está novamente lá, né, contribuindo, na SASC, contribuindo com esse diálogo. Ela trabalha com direitos humanos, é responsável pela área de direitos humanos, mas a área de direitos humanos tem uma conexão muito íntima com a política da assistência social, tanto é, né, que está lá vinculada à própria SASC. A Janaína também é presidente do SES, do Conselho Estadual
de assistência social, né? E daí, hoje ela está aqui para conversar conosco sobre o controle social do SUAS nesse período de pandemia, né? Janaína, em outras conversas, né, surgiu aí sempre essa discussão, né, que perpassa pelo controle social, dos planos de contingenciamento, questão de recursos, né? Então, você tem 30 minutos, né, para estar expondo sobre o seu tema, né? As pessoas que quiserem fazer perguntas, vão fazendo perguntas aqui direto, né, no nosso feed, e eu vou anotando aqui para o final da fala da Janaína a gente tentar fazer aí um debate, um diálogo acerca das perguntas que forem colocadas. Também convidamos, né, as pessoas que estão nos prestigiando hoje, que queiram se identificar, que possam estar dizendo, né, qual a profissão, assistente social, psicóloga, estudante, qual instituição, qual município. Isso nos ajuda na sistematização do projeto. Janaína, minha querida, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, você tem aí 30 minutos para estar expondo sobre o seu tema. A palavra está com você. Tá? Ótimo. Bem, boa tarde. Eu quero agradecer a professora Iracilda pelo convite, né? Professora doutora. É tão bom esses títulos, porque eu sei que o esforço é muito grande, né? Isso é verdade. Então, eu quero agradecer o convite, também a professora Tereza Cristina, que fez o contato, né, conosco do Conselho, para a gente escrever o artigo no e-book, né, falando do momento que nós estamos vivendo, porque eu creio que a gente falar do passado, né, do que você vivenciou, é mais fácil, né? Até para você fazer uma reflexão. E no momento que nós fomos convidados a fazer o artigo, né, para falar do controle social, no momento da pandemia, a gente estava vivendo, estava assim, bem no foco da pandemia, da ebulição, de muitas demandas, né, na assistência social, nos direitos humanos, demandas no conselho. E hoje o foco da gente é discutir muito mais, né, sobre o controle social, sobre o trabalho que nós estamos fazendo no conselho. Então, eu vou tentar focar, né, nesse aspecto, deixar também vocês um pouco mais cientes de como funciona o controle social no Conselho Estadual de Assistência, qual é a composição do Conselho hoje, como é que nós vivenciamos todo esse processo de pandemia, né? Eu acho que isso é o foco da nossa live. Primeiro também agradecer os meus companheiros e companheiras conselheiros, né, que fazem parte, conselheiros e conselheiras que fazem parte do Conselho Estadual de Assistência Social comigo. Aqui agradecer, né, a Eliane, que é a representante da Fazenda da Paz, que atualmente é a vice-presidente do Conselho. O conselheiro Danilo, né, que me ajudou na elaboração do artigo. O Danilo representa o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social. E também a conselheira Jussiara, que é representante da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento. Além desses que eu citei, eu quero agradecer também a nossa secretária executiva, Tatiane, na pessoa dela, agradecer por toda a organização, né? Vocês sabem que tem muitos documentos, como ata, regimento interno que a gente tem que seguir. Se a gente não tiver esse técnico que tem esse olhar para registrar, a gente se perde, né, em decorrência de muitas coisas. Então, a Tatiana, ela tem uma eficiência muito grande nesse processo. Bem, o que é importante a gente demarcar para vocês, né? Eu sei que aqui pode ser que tenha alguns alunos que não tenham estudado ainda sobre controle social. Então, é importante a gente perceber que existe controle, né, tanto do Estado, né, sobre as pessoas, sobre as instituições, no caso. Nesse momento da pandemia, o Estado ele teve que intervir, houve uma forma de controle, que foi no caso, por exemplo, de determinar o isolamento social, as pessoas não podiam sair de casa, isso é uma forma de controle. Mas nós falamos aqui do controle da sociedade sobre o Estado, né, que é o controle social. Então, ele vem surgir no Brasil com maior ênfase, principalmente no pós-Constituição Federal de 1988, né? A partir nas políticas públicas,
principalmente na política de saúde, na política de assistência, a partir das duas leis orgânicas, né? Na política de saúde, da Lei 8080, que é de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, e depois, né, a complementação dessa lei que fala da parte da participação. E nós vamos ter na assistência social a LOAS, né? Que é a nossa lei orgânica da assistência social, que faz esse recorte da importância da participação popular no acompanhamento dessa política pública de assistência social. Então, a partir da década de 90 no Brasil, é que nós vamos ter uma maior ênfase, né, na criação dos conselhos. Existiam conselhos criados antes? Existiam. Mas houve um impulso muito grande na área da saúde, na área da assistência, principalmente, porque havia uma orientação pela municipalização dessas políticas públicas. E com isso era necessário, tanto a saúde quanto a assistência, né, ter aí conselho, né, conselhos municipais, conselhos estaduais criados nessa área, os planos, o planejamento anual, né, dentro daquela política pública, no caso da assistência, os planos municipais da assistência social ou plano estadual de assistência, e os fundos, né, sejam eles municipais, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social. Isso é o que a gente chama na assistência social do CPF, né, Conselho, Plano e Fundo Criado e em funcionamento, né? Porque naquele momento tinha que comprovar também o funcionamento. Isso foi o ponto principal para que os municípios e os estados passaram a receber recurso fundo a fundo. Então, a gente pode dizer que a proliferação dos conselhos, né, no Piauí, ele tem esse impulso na década de 90, né? A partir desse processo de municipalização. E aí nós vamos ter, né, o nosso Conselho Estadual de Assistência, criado em 1995. O Conselho esse ano faz 25 anos, inclusive a gente está tentando ver se faz uma comemoração agora em dezembro, porque são os 25 anos do Conselho Estadual. Então vejam que não é uma instituição que foi criada de uma hora para outra, tem toda uma história, já teve aí muitos presidentes. Inclusive, eu acho que alguns já participaram até das suas lives. A Rosângela Souza já foi presidente do conselho. A Iraneide Cristina, acho que ela não chegou a ser presidente, mas ela foi conselheira comigo em outros momentos também, né? Então, assim, nós temos vários assistentes sociais que têm essa contribuição no controle social. E eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, né? Bem, o nosso conselho, então, do Piauí, o Conselho Estadual, ele é criado, como eu disse, em 1995, através da Lei 48/18 de 95, e esse ano nós estamos fazendo uma reformulação nessa lei, né? Por quê? Por uma própria exigência da gestão, né? Das nomenclaturas que mudaram nesses 25 anos. Era necessário, para vocês terem uma ideia, a lei do SES ainda se reportava ao antigo SESC, né? Nós temos secretarias que foram mudando sua nomenclatura. Então, por exemplo, a Secult, que hoje é Secretaria de Cultura, né? Na lei ainda estava como Fundac, que era a Fundação Cultural. Então, são várias questões que, a partir daí, nós passamos a ver a necessidade da reformulação, né? E a nossa lei não falava em SUAS, em Sistema Único da Assistência Social. Por quê? Porque o SUAS ele só vai ter essa criação no Brasil, não é? A partir de 2005. Então, vejam que nós temos aí uma defasagem muito grande na nomenclatura, né, na organização dessa lei. Então, essa semana, a lei foi enviada, né, ao Palácio do Karnak, para que seja feito todo o processo, né, de leitura. Foram os conselheiros que fizeram toda a reformulação. Depois nós enviamos para a assessoria jurídica do órgão gestor, que é da SASC, né, já passou pela assessoria jurídica, e agora deve estar chegando na assessoria jurídica do Karnak. Então, isso é um passo muito importante que nós estamos dando esse ano relacionado à nossa lei, né? Bem, o Conselho Estadual ele é formado por 18 membros, né, 18 conselheiros.
onde nós temos 9 representantes do governo, dos órgãos governamentais, e temos 9 representantes da sociedade civil. Né? Dentre os órgãos governamentais, nós temos SASC, SEDUC, CESAP, EMATER, CEPLAN, que eu já falei, né, e outros. E na sociedade civil há uma diferença, né? Há uma divisão entre usuários ou entidades de usuários, trabalhadores, né, ou entidades que representam os trabalhadores, do SUAS, no caso, e temos também 3 representantes de entidades que prestam serviço na assistência social, na área da assistência. Então, as entidades que estão no conselho é a AMBEAS, a Fazenda da Paz e a ASA, são as 3 entidades, né, titulares. Nós temos 3 entidades ligadas aos trabalhadores, é o CRES, nosso Conselho Regional de Serviço Social, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, e a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Temos também nos usuários, né, a irmã Cristina, que faz parte de uma associação e faz um trabalho lá na Nova Teresina. Um jovem, que agora Samuel, né? E temos uma colega que até se afastou agora recentemente, acho que é a Margarida Maria, se eu não me engano, que é usuária. Bem, então, qual foi o nosso desafio, professor Iracida? É que nós assumimos em janeiro a composição, né, do conselho, né? Essa nova composição, ela assumiu toda em janeiro, e nós tivemos mais de 50% de conselheiros que nunca tinham participado de uma instância de controle social, né? A sociedade civil, aqui tem uma pessoa perguntando como é que é feita essa escolha. É lançado um edital, é publicado no Diário Oficial. Esse edital, ele tem toda uma regulamentação, né, conforme na legislação nacional e na nossa legislação local. E as entidades, a parte da sociedade civil, ela faz uma eleição própria, né? Os órgãos governamentais, não, eles são indicados, os conselheiros são indicados por esses órgãos. Mas a sociedade civil não, existe uma concorrência. Então, na eleição existe uma concorrência entre os pares, entre as entidades, tá certo? Depois, no debate, a gente pode estar falando um pouco mais sobre isso. Bem, então nós temos, além dos representantes do governo, nós vamos ter também uma vaga que atualmente é de um órgão da PPM, né? Que na nova lei vai ser do COEGEMAS, indicação do COEGEMAS, do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social, né? Na nova lei. É importante dizer que o SEAS, ele é uma instituição que ele vem também, né, nesse processo do SUS, também no processo de organização. Então, a partir do momento que saem novos decretos, novas portarias, né, é necessário que o conselho ele vá estudando, vai lá reelaborando, se reorganizando. Então, no período de 2018 a 2019, nós tivemos um total de 2018, nós tivemos as 12 reuniões ordinárias e 5 extraordinárias. Em 2019, 12 também reuniões ordinárias, 4 extraordinárias. E esse ano, mesmo com a pandemia, nós não paramos nossas atividades, fizemos atividades virtuais, né, nossas reuniões. Nós já estamos na 6ª reunião ordinária e na 5ª extraordinária. Agora, em outubro, nós vamos para a 6ª, né? Aí você vai me perguntar, mas não era para ser a 9ª ou a 10ª? É porque, devido às dificuldades de conexão de alguns conselheiros, de não ter uma internet boa, de não saber usar ainda os aplicativos. Então, a gente marcava a reunião e, às vezes, não dava quórum. Então, a gente tinha que fazer uma extraordinária na semana seguinte para que pudesse, então, as pessoas se reorganizarem. Então, os 2 primeiros meses da pandemia, houve, né, esse processo também de capacitação, né, assim, dos próprios conselheiros. Como é que eu uso um aplicativo? Como é que, né? Como é que eu tenho que estar num lugar que a internet seja boa, eu tenho que estar com conexão boa. Então, tudo isso foi um processo de adaptação, certo? Bem,
Então, dentre os assuntos, para vocês terem ideia, o que é que se discute, então, no conselho, né? No conselho de assistência? Ora, no conselho de assistência, a gente discute desde os programas, né, que existem na área da assistência social. Então, todo ano é necessário que seja encaminhado ao conselho o plano de ação, né? Do cofinanciamento federal, por exemplo, ao conselho. Esse plano ele é analisado pelos conselheiros, ele passa por uma aprovação do conselho. Se vai ter um programa novo, vamos supor que seja na época que foi criado o programa Criança Feliz, né? Que era um programa novo, um programa recente. Esse programa vai para o conselho para discussão, é feito um termo de aceite pelo gestor e o conselho tem que verificar esse termo de aceite, tem que deliberar sobre esse termo de aceite. Projetos novos, vamos supor que o órgão gestor, no caso, que é a SASC, ela vai enviar um projeto para um determinado ministério para atender um edital e conseguir recurso, captar recurso. Esse projeto ele tem que passar também pelo Conselho Estadual. Fora a análise de programas, de projetos, de planos, a gente faz também análise de prestação de contas, né? Do que foi gasto relativo a esses programas. Nós temos também, no período da análise da prestação de contas, os técnicos, eles vão para as reuniões, a gente solicita sempre, porque os conselheiros, eles não têm, muitas vezes, todos os conhecimentos, por exemplo, necessários para analisar uma prestação de contas. Então, às vezes, existem dúvidas, né? Então, é necessário que o órgão gestor ele disponibilize o contador, o técnico que fez a parte da contabilidade, para explicar as dúvidas dos conselheiros, né? Então, isso a gente sempre pede para que que os técnicos participem das reuniões, né? Além da análise da prestação de contas, nós temos recursos do IGD SUAS, do IGD Bolsa. Quem é da área da assistência sabe que esses recursos, né, eles são um incentivo para a gestão, seja a gestão do Bolsa Família, que é o caso do IGD Bolsa, seja a gestão do SUAS, né, que como é o caso do IGD SUAS. Então, é um recurso que serve para comprar computadores, mesas, carros, né? Basicamente, é um recurso que colaborou muito com a assistência social nos últimos anos, né? Com a organização da assistência social. E aí vamos falar um pouco da pandemia, né? Então, nós conselheiros, né, assim como todos vocês que estão nos assistindo, começou coronavírus, né? Chega ao Brasil e em março nós tivemos, então, os primeiros casos, né, aqui no Piauí. E o governador do estado, assim como o prefeito, Firmino, eles fizeram decretos, né, que determinaram medidas, né, urgentes a serem tomadas na administração pública, né? O conselho ele faz parte também da administração pública, né? Então, nós tivemos do estado o decreto 18.884 e o decreto 18.902, de março de 2020, né? Que vai dispor sobre as medidas para a situação de emergência em saúde pública. E aí vocês sabem que nós ficamos, né, com o processo de isolamento social, não podíamos, tínhamos dias que podíamos sair para ir no supermercado, outros dias não podíamos, houveram várias restrições, né? Todos os ambientes de trabalho, basicamente, né, muitos deles, muitas áreas ficaram só trabalhando em home office, mas a área da assistência, a saúde e a segurança, ela foi colocada como área essencial, né, no período da pandemia. Por que era essencial? Porque nós temos, se você entende, que nós temos no Brasil, né, uma desigualdade social muito grande, uma concentração de renda muito grande, muitas pessoas que dependem dos programas sociais, com a pandemia, muitos postos de trabalho fecharam, os ambulantes não podiam mais vender suas coisas, então isso acarretava uma necessidade das pessoas de procurar pela política de assistência, né, para além dos beneficiários que nós já tínhamos, né? Então, por isso que foi necessário a assistência social, ela se mantém em funcionamento.
E com isso, nós do Conselho, a gente não poderia simplesmente dizer que não ia fazer nossas reuniões e deliberar sobre as ações na assistência. Então, com isso, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi definir que nossas reuniões seriam virtuais, a gente não pararia com nossas atividades. Disponibilizamos o e-mail do Conselho, né, para quem quisesse, no caso, ficar enviando documentos, fazer alguma denúncia, tirar dúvidas. Fizemos um documento orientador no dia 25 de março de 2020, que é uma recomendação conjunta que o Conselho Estadual de Assistência assinou juntamente com o secretário, né, da Assistência Social, o secretário José Santana, orientando os municípios, aos secretários municipais, né, quais as medidas que deveriam ser feitas no período da pandemia, né, que era necessário, por exemplo, disponibilizar contatos telefônicos para que a população pudesse se comunicar, a disponibilização de álcool gel, de EPIs, que era necessário, o atendimento presencial só do que fosse extremamente necessário naquele primeiro momento. A gente tinha que preservar, né? Assim como tem que preservar hoje, a saúde dos profissionais, dos usuários, mas também dos profissionais. Nós colocamos isso no documento. E isso foi extremamente necessário. Por quê? Porque como todos foram pegos de surpresa, as gestões, elas estavam se organizando. Então, não dava para o decreto sair no dia 18, no dia 19, e no dia 20, todas as secretarias municipais já terem EPIs, né? Álcool gel, não tinha como, né? Então, nesse primeiro momento, houve esse processo de organização, né? Que houvesse também um revezamento, né, dos trabalhadores, que os trabalhadores que apresentassem comorbidades, tivessem acima de 60 anos, né, que é o chamado grupo de risco, eles ficassem em home office, né, integralmente, ficassem em casa, e que o revezamento fosse feito apenas com os trabalhadores, né, que não tivesse essas situações. Então, assim, foi um grande desafio, né, e nessa correspondência a gente orientava gestores, técnicos e conselheiros, né? Conselheiros municipais pedindo apoio também para orientar a população, porque a população ela precisava ser orientada. Bem, o segundo desafio é que diante da pandemia, então, nós não tínhamos mais só as famílias do Bolsa Família, como eu falei para vocês, né? Existia aí um outro público que estava surgindo, né, devido aos postos de trabalho que foram fechados, né, situações de muitas pessoas que trabalhavam por conta própria. E aí veio o desafio do auxílio emergencial, como vocês sabem, que foi veiculado na imprensa. Então, enquanto os governantes, né, do estado, da prefeitura, estavam pedindo para as pessoas não irem para as ruas, o que era que a gente observava, né? Que estava, pela necessidade das pessoas, elas estavam se aglomerando para fazer o cadastro do auxílio emergencial, né? Então, até isso ser normalizado foi um pouco complicado, né? Os gestores municipais, eles passaram realmente por grandes dificuldades, né? E aí, nesse sentido, a gente parabeniza as equipes, né? Os trabalhadores do SUAS, dos municípios piauienses, de modo geral, que foram mesmo guerreiros, né? Que enfrentaram, assim, grandes dificuldades, mas que conseguiram, né? A partir de muitos municípios se organizaram, inclusive chegaram a contribuir com a própria organização de senhas da Caixa Econômica, montaram estratégias nas escolas, as escolas estavam fechadas devido à pandemia, né? Montaram estratégias para ajudar no cadastro das pessoas, no auxílio emergencial. Então, assim, eu vejo que eu fico feliz, né? Dos trabalhadores do SUAS, dos gestores do SUAS, né? Por toda a dedicação que estão ainda tendo nesse momento da pandemia. Isso só mostra a importância que o Sistema Único da Assistência Social tem no Brasil. Então, vejam, será que se fosse só a saúde funcionando nesse momento da pandemia,
a gente teria atingido esse objetivo do auxílio emergencial, né, de outras questões, né? Bem, então, assim, isso demonstra o quanto a assistência social ela é essencial e ela precisa ser valorizada enquanto política pública. Porém, a gente vem observando, né, uma dificuldade muito grande no financiamento, né, da manutenção dessa política pública, da organização dessa política pública, da não compreensão da necessidade da continuidade da assistência social. Nós tivemos, até bem pouco tempo atrás, uma crítica muito grande ao Bolsa Família, que as pessoas que estavam no Bolsa Família eram acomodadas, né? Foi muito criticado o Bolsa Família e o cadastro único, acho que há cerca de 2 anos. E agora vocês imaginem se nós não tivéssemos, numa pandemia dessa, o Bolsa Família e o cadastro único. Porque basicamente foi esse cadastro que, mesmo não estando 100% organizado, ele não, quem foram as primeiras famílias que passaram a receber o auxílio? Foram as famílias que estavam no Bolsa Família. Por quê? Porque já existia uma organização do Bolsa Família, né? Então, veja que o controle social ele faz parte desse processo todo. E aí nós temos uma crítica, né, que é uma crítica para reflexão, né? Que várias portarias na área da assistência, nesse período da pandemia, portaria 54, e outras portarias foram lançadas e não passaram pelo olhar do Conselho Nacional de Assistência, né? Então, assim, é complicado isso, por quê? Porque não significa que o Conselho, no momento de emergência, ia negar a necessidade de recursos emergenciais. Não seria isso. É o respeito à instância do controle, né? É o diálogo da democracia que é necessário, né? Mostrar que quem está ali, quem sabe se algumas questões do auxílio emergencial tivesse passado antes pelo Conselho Nacional, não teria se evitado algumas coisas, por exemplo, como aglomerações, como filas, porque isso era óbvio, né? Milhares de pessoas estavam se cadastrando, né? Isso é só para a gente ter uma ideia, né? De algumas questões. Como é que está meu tempo aí, Iracilda? Você tem ainda 6 minutinhos para Pronto, concluir. tá. Então, o que eu vejo assim, como é que nós fizemos então no conceito? Então, nós não suspendemos nossas atividades, não é? Nós suspendemos as atividades presenciais. Atualmente, nós ainda estamos tendo as reuniões virtuais, por quê? Porque nós temos conselheiros que são do grupo de risco, né? E que solicitaram que a gente mantivesse ainda as reuniões virtuais. Mas a nossa secretária executiva, ela já está indo presencialmente, né? Alguns dias, a gente fez uma escala para ela não vai todo dia, mas o conselho está aberto, está em funcionamento, tem um dia de funcionamento normal. Então, nós, como eu falei para vocês, nós já realizamos muitas reuniões esse ano, né? O SES também elaborou agora recentemente a lei do SES, que isso para mim é um grande marco, né, que nós vamos deixar nessa gestão, porque é uma renovação, né, do que estava escrito enquanto documento aqui no Piauí, na área da assistência. O CNAS, né, não emitiu, durante esse período da pandemia, nenhuma nota de orientação aos conselhos municipais, aos conselhos estaduais. Então, a gente fez nossa nota de orientação, né, aos gestores, baseado no que a gente estava vendo naquele momento, nas diversas realidades, né? O Maranhão soltou uma nota, alguns estados, e aí a gente foi vendo essa necessidade de estar orientando os gestores. Nós fizemos em abril ainda uma reunião conjunta, formada por CIB, SES, SASC, com os gestores municipais, também orientando sobre as medidas necessárias no período da pandemia, né? O SES, ele aprovou também o plano estadual, né, de contingência da assistência social. No plano, a gente colocou o cofinanciamento, tanto de benefícios eventuais, quanto de benefício do PAIF, né? Foi
concretizado agora recentemente o pagamento dos benefícios eventuais que estavam no plano de contingência, mas o do PAIF não foi possível, por quê? Porque é uma necessidade, como o do PAIF, esse recurso do PAIF nunca foi pago, havia uma necessidade de que os gestores já tivessem contas abertas, e como é um período eleitoral que nós estamos agora, né, não poderia dizer que era uma continuidade desse recurso, né? Então, ficou praticamente, acabou entrando no período eleitoral e aí o PAIF não pôde ser efetivado, mas os benefícios eventuais foram efetivados, né? Bem, e recentemente também nós tivemos uma aprovação no Conselho de recursos de emenda parlamentares, né? Que vem tanto para a estruturação da rede socioassistencial da própria SASC, né, das unidades da SASC, e também um recurso que vai trabalhar a rede de proteção social, mais nessa questão de seminários, onde nós vamos alinhar o conhecimento da assistência social com os direitos humanos, né, aquilo que você falou, né? O CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, eles atendem muito o público dos direitos humanos, né? E aí a gente vai fazer um trabalho de formação, né? É um recurso que vem para formar, juntamente os profissionais de CREAS, nessa aliança aí com os direitos humanos. Então, é isso, eu acho que eu já até extrapolei, mas a gente vai para o debate e aí eu vou colocando outras questões. Eu estou aqui muito feliz de estar dialogando com vocês e falando dessa área que eu amo tanto, que é a área da assistência social e do próprio controle social. Eu não falei no início, mas desde a graduação que eu estudo sobre controle social, foi meu olhar, não é? No TCC, eu estudei sobre participação e representatividade no Conselho Municipal de Saúde de Teresina. Depois eu fiz minha especialização em saúde pública, foi também a discussão sobre o controle social, e o meu mestrado também é sobre controle social, né? No âmbito da política de saúde, eu fiz uma abordagem sobre os conselhos locais de saúde. Então, falar de controle social para mim, assim, é uma grande... É como se eu tivesse... no aniversário, por exemplo, né, comemorando, por mais que as pessoas queiram diminuir, né, essa instância tão importante que é o conselho, para mim, cada vez eu valorizo mais os conselhos. Né? A minha defesa é pela valorização e o fortalecimento dos conselhos. Obrigada, Janaína, parabéns pela sua fala. Né? Dizer para você também que eu sou uma entusiasta dos conselhos também. Lá na minha graduação, meu TCC foi sobre o Conselho da Assistência, o Conselho Estadual da Assistência Social. Né? No mestrado, eu não discuti conselho, controle social, mas eu vim trabalhar os movimentos sociais na área da saúde, nessa construção, né, desse processo democrático, né, e participativo, que entra também a perspectiva do controle social e dos conselhos também. Então, é sempre um prazer estar dialogando sobre isso, né? E aí, sobre isso, algumas pessoas foram se manifestando, né? O Danilo disse que o conselho, ele é essencial, né, para o Brasil, o controle social, né, nesse formato de conselhos é essencial para o Brasil. A Mauricéia falou aqui que, no caso específico do SUAS, é uma estratégia importantíssima de fortalecimento do próprio Sistema Único da Assistência Social, né? E aí, nesse momento de pandemia, muitos desafios, né, para todos nós, né, aprender a lidar com essas ferramentas tecnológicas, de estar fazendo essas discussões, né, virtuais de forma remota, de fazer reunião do dia para a noite de forma remota, com um acesso que a gente sabe que não é fácil para todo mundo, né, de ter uma internet de qualidade, de ter as condições objetivas de estar participando dessas reuniões. Então, para nós é um desafio muito grande. Aqui na universidade a gente tem tentado ressignificar um pouco essa questão do ensino e dando a nossa contribuição, né? Lógico que com muito cuidado, né, com aquilo que a gente acredita
né, na perspectiva do ensino e aprendizagem. Então, muitos cursos têm sido feitos, inclusive de forma remota, né? E aí apareceram algumas questões aqui que eu vou passar para você. A primeira, acho que você já respondeu, né? A questão da escolha das entidades, né? O Danilo aqui sempre participando, né? O Danilo tem algumas, mas Danilo, vou chamar aqui a da Guadalupe, que veio depois, tá certo? Mas eu acho que é oportuno falar primeiro. A Guadalupe, ela fala, né, que nesse governo Bolsonaro, logo lá no início, uma das primeiras ações desse governo foi extinguir alguns conselhos, né, e alguns fóruns de participação. E ele tem tido uma postura de lá para cá, né, que é uma postura que tem desvalorizado, né, essa questão do controle social. Se ele pudesse, eu acredito que ele teria extinguido todos os conselhos, né, de modo que ele não pode extinguir o conselho como o Conselho Nacional da Assistência, como o da Saúde, porque são conselhos que são criados em lei, são conselhos, né, que têm uma previsão legal que já vem lá desde a Constituição, né? Aí ela pergunta como é que você avalia isso, né? A outra questão é colocada pelo Danilo sobre quais são os principais desafios na participação no Conselho, sobretudo, na participação social, de um modo geral, mas do Conselho, sobretudo, dos usuários, né? Que a gente sabe que tem uma dificuldade, não só agora na pandemia, mas antes da pandemia. Aí ele quer que você faça, situe. Antes também havia, né? Então, antes e com a pandemia. A outra pergunta que o Danilo coloca também é quais são os desafios na relação com os conselhos municipais, do Conselho Estadual, com os conselhos municipais aqui do estado do Piauí, né? Uma outra questão é como os conselhos podem contribuir no enfrentamento ao desmonte do SUAS, sobretudo no que diz respeito à questão do financiamento, né? Que é uma temática sempre presente aqui nas nossas discussões, né? E aí eu finalizo aqui perguntando, dentro desse contexto que a gente sabe que por ser emergencial, algumas coisas não passaram pelos conselhos, tá certo? Porque tinha pressa, não passaram pela apreciação dos conselhos. Assim, qual o papel do conselho nessa epidemia, tá certo? Você acha que o conselho, de alguma forma, ele foi desvalorizado, né? E aí eu agradeço aqui, aproveitar, porque depois aproveitar aqui o carinho dos nossos, como é que a gente chama? Dos participantes, eu esqueci aqui, Sim. da nossa audiência, aqui usando uma linguagem de Sim, a audiência está comunicação. boa. Obrigada a todos os participantes. Eu estou vendo A que a nossa audiência está audiência boa. aqui, né, a Mauricéia parabenizando, colocando que é importante aqui o nosso debate, né, em torno dessas questões do SUAS. Eu acho também que e acho que essa é a nossa ideia de estar contribuindo. Então, agradeço o carinho da nossa audiência. Janaína, com você. Bem, então, eu acho assim que a pandemia, eu vou começar aí por esse finalzinho, né? Ela nos ensinou exatamente a usar essas ferramentas, né, de comunicação que são muito importantes. Então, por exemplo, esse próprio canal que você tá possibilitando, né? Porque nós estamos aqui com um grupo de 20 pessoas, mas depois você vai jogar no YouTube, vai deixar aí, várias pessoas vão nos assistir, né? Sim, sim. Então, isso é um canal de comunicação que nós não devemos perder, né? Mas, é claro, já fez até uma reunião sobre isso, discutindo alguns projetos. É claro que os momentos presenciais, eles são muito importantes, né? Sim. A gente não vai deixar de fazer momentos presenciais, mas, por exemplo, as dificuldades que nós tínhamos de fazer uma comunicação com corrente, com Bom Jesus, né? Nós temos que agora aproveitar esse momento, essas vivências, essas novas metodologias, né? E fazer essa comunicação. Então, há um desafio ao nosso Conselho Estadual, o Danilo está todo o tempo pedindo isso. Nós já passamos essa demanda para a comissão de acompanhamento aos conselhos municipais, né?
para elaborar uma proposta, porque nós vamos começar a fazer lives, reuniões virtuais com os conselhos municipais, né? É claro que existem conselhos municipais mais organizados, que têm realmente o seu dia a dia, né, com um volume maior de ações, de reuniões e tudo mais, mas nós temos conselhos municipais que nós sabemos que existe toda uma dificuldade de reuniões, que muitos deles podem não ter, né, se reunido nesse período da pandemia, né, ter se desarticulado ainda mais. A gente sabe que tem esses desafios pela frente, né? Mas agora nós estamos aí com esse desafio de estar mais próximo dos conselhos municipais. Então, nós não podemos mais dizer, né, a gente tem falado isso lá no conselho, e a gente não está conversando com os conselhos municipais porque não tem mais o combustível para ir lá no município, né, para se deslocar até lá, não tem a diária. Então, o nosso desafio está posto, é um desafio que está posto ao nosso Conselho Estadual. E a gente está aceitando esse desafio, já provocamos em algumas reuniões a comissão aí de acompanhamento aos conselhos. Eu acho que tem até uma conselheira que faz parte dessa comissão, não sei, mas que está aqui na reunião, né? A outra questão, a Guadalupe colocou uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Que foi essa questão de acabar, né? De mudar o formato de alguns conselhos. Mexeu nas leis, outros conselhos foram praticamente desativados no âmbito nacional, né? O Conselho de Segurança Alimentar, se eu não me engano, foi desativado. Houve uma interferência no Conselho da Criança e do Adolescente. Eu sei que, né, foram muitas coisas. O nosso Conselho de Assistência no âmbito nacional e o Conselho de Saúde no âmbito nacional são conselhos que estão regulamentados em leis, né? Então, não sofreram esse tipo, né, esse formato de interferência, né? Podemos dizer assim, para fechar ou para acabar. Mas está tendo outras formas, né? Estão visualizando que, por exemplo, a sociedade civil e todo mês para Brasília é muito caro. Isso vem sendo discutido antes da pandemia. E já era necessário fazer reuniões virtuais. Então, existem novas formas, né, que estão postas aí ao nosso Conselho Nacional. E a gente vem percebendo que o Conselho Nacional ele está realmente sofrendo alguns impactos, né? Podemos dizer assim. Isso nos nos deixa triste, quando não queria sair, não. Mas o Conselho Nacional está se reunindo, está mantendo uma pauta, né, de defesa do SUAS. Sabemos que ano que vem é ano de conferência nacional, uma conferência nacional ordinária, eles já estão provocando, já mandaram perguntar aos conselhos estaduais sobre orçamento, né? O Danilo está colocando que as comissões não regimentares do CNAS foram desativadas, sim, né? Bem, há um grande desafio para o controle social, né? Por quê? Porque é uma proposta participativa, né? É uma proposta de interferência da sociedade dizer que opinar sobre a política pública, né? E algumas gestões elas não conseguem compreender o porquê que tem que ter, né, esse olhar participativo, né? Então, aí tem questões ideológicas, né? Tem a questão de um olhar governamental diverso, né, do que a gente vem defendendo. Por exemplo, o livro, estou aqui com o livro, né? A dinâmica da participação local no Brasil, né? Que é do Leonardo Avritz, né? Esse livro é muito bom porque ele vai falar desde do orçamento participativo, ele é um defensor do orçamento participativo, mas ele fala também da importância dos conselhos gestores, né? No Brasil. Bem, eu vou dizer para vocês que o conselho é importante, o conselho estadual é importante. Diversos documentos da SASP, Danilo, Guadalupe, né, chega lá para a gente faz sugestões, né, que a própria gestão ela não tinha ainda visto que isso era importante. Às vezes a gente dá sugestão para reformular um diagnóstico, algum dado que está faltando, uma forma que foi colocada no projeto que não tá da melhor forma, por exemplo, não está da forma mais
eficiente, vamos dizer assim, né? Então, é importante, é outro olhar, né? O olhar da sociedade civil que está ali no conselho, que às vezes chama atenção para algumas coisas que os órgãos governamentais não verificam. E aí nós temos aqui o desafio da participação dos usuários. Sim, né? Nós temos esse desafio. Nós já tivemos várias eleições, né? No Conselho Estadual e creio que nos conselhos municipais também tem esse mesmo desafio, onde os usuários eles ainda não estão completamente mobilizados, né, para participar desse processo eleitoral. Muitas vezes eles perdem data de editais, os editais são republicados. E aí existe um trabalho que é muito importante, que é da nossa categoria profissional mesmo, né? De estar em diversos espaços de formação, incentivando a formação de lideranças, novas lideranças comunitárias que poderão surgir, não é que muitas vezes a gente faz. Acho que antigamente a gente estava muito mais ligada, a nossa categoria profissional, a esse processo de formação para o associativismo, para o cooperativismo, e dali nasceu várias lideranças, né? Eu acho que isso tem que voltar, porque os usuários eles têm que ser empoderados, eles têm que chegar no conselho, né, entendendo minimamente o que é o programa que ele faz parte, né? Isso, Danilo, o trabalho de base, ele está me ajudando aí. Esse trabalho de base, por exemplo, muitos de nós estávamos antigamente engajados em algumas associações, né? Associações ligadas à igreja, associações de bairros, dentre outras coisas, que a gente vai deixando, vai se perdendo, e que isso é super importante nesse processo de formação do usuário, né? Do empoderamento dele. Nós estamos discutindo agora, nos direitos humanos, o empoderamento, por exemplo, da população de rua. Nós tivemos uma audiência pública ontem com a 49ª promotoria, né? Nós temos uma lei que foi criada recentemente aqui no Piauí, que é uma lei que fala do atendimento à população de rua, que tem que ter um comitê um comitê interinstitucional, né, que vai ser criado para estar acompanhando o desenvolvimento de políticas públicas, mas tem a questão do empoderamento dos usuários, porque não dá para a gente estar dizendo para a população de rua o que é a política pública que ela deseja. Eles é que tem que dizer, olha, o funcionamento de um albergue, né, também passa por esse olhar deles mesmos, né, dos horários, né, que não, por exemplo, nós temos alguns horários que para a gente, né, é o horário normal de alimentação, mas para a população de rua não é. Então, se eu disser que o horário da alimentação é só de 12 horas até 1 hora da tarde, tem vários moradores de rua que não vão se alimentar naquele horário. Entenderam? Então, isso passa pelo empoderamento do sujeito, né? Dele estar nesse olhar na política pública. Então, quando é pensado esse olhar do usuário dentro do controle social no SUAS, é exatamente para ele, dentro do conselho, quando chegar um programa, um projeto, um plano, ele colocar o posicionamento dele enquanto usuário, né? Então, daí ser importante esse olhar, né? E que esses usuários eles cheguem empoderados, eles cheguem mesmo tendo uma participação ativa, né? E para isso nós, enquanto profissionais, enquanto trabalhadores do SUAS, nós podemos contribuir nesse processo de cada vez mais dar voz aos usuários, né? Eles é que devem falar do que desejam, né? De quais os anseios, de como, né? Um pouco dos programas. Eu não sei se eu respondi tudo, né? Mas eu acho que tem mais alguma pergunta aí? Como pode contribuir no enfrentamento do desmonte do SUAS, sobretudo no que diz respeito à questão do financiamento? Como é que o Conselho pode contribuir? Sim, o Conselho, ele contribui discordando, né? Ele contribui participando de reuniões, de movimentações, assinando documentos, como nós já fizemos, né? Documentos esses, por exemplo, reuniões da CIB, que muitas vezes a gente participa, né? Que às vezes participa como convidado, documentos nacionais, né? Que os conselhos estão assinando. Nós temos hoje um Fórum Nacional de Conselhos Estaduais da Assistência Social.
é o FONASES. Hoje mesmo teve reunião do FONASES. As reuniões, elas são estratégicas. Por exemplo, elas acontecem, às vezes, antes de uma reunião da CIT, né? Para quê? Para que o nosso representante que vai para a reunião, ele possa se posicionar enquanto controle social. Diante de programas que vão ser lançados. Por exemplo, quando foi lançado o programa Criança Feliz, né? Houve toda uma manifestação, né? Não era pelo programa em si. É claro que atender crianças de 0 a 6 anos é super importante na área da assistência, mas é porque havia uma proposta, né, de um serviço dentro da assistência social, e aí de repente chegou um programa pronto, né? Então, por não compreender aquela sistemática, houveram muitos protestos, e um deles foi na Conferência Nacional de Assistência. Principalmente porque o recurso estava saindo, né, de outra, dentro da área da assistência, estava sendo desvinculado de outra área. Então, o controle social, ele reivindica, numa conferência, por exemplo, né, o seu direito de falar, a sociedade civil numa conferência vai, direito de se posicionar, e a partir dali criticar se o recurso está pouco, se o recurso está muito. Na hora que houve esse ano, acho que foi em janeiro, né, uma redução no orçamento da assistência social em torno de 40%, Sim. que é muito, né? Houve manifestação, eu manifestei com o presidente do conselho, a gente colocou no grupo de conselheiros, né? Houve manifestação nacional. É claro que assim, a gente vai para uma reunião, às vezes, você está se manifestando e quem está do outro lado está fazendo de conta que não estão falando nada. Eu nunca mais tinha visto isso na minha vida, mas eu vi o ano passado uma reunião. Né? A pessoa simplesmente, vários conselheiros nacionais se manifestando e havia como se não fosse nada, né? Então, são estratégias, né? E nós temos Janaína, você pode concluir e fazer suas considerações, que nosso tempo já exige. Já acabou, né? Então, eu quero agradecer a todos os meus colegas, né, conselheiros e conselheiras que fazem parte comigo do Conselho Estadual de Assistência, né, o Guadalupe, o Danilo, que eu sei que estão aqui, né, também atuantes aqui na nossa live. Temos aqui também a Mauricéia, que é uma colega assistente social, né, que está aí na Sencasp, né, que a gente dialoga muitas vezes até pelo WhatsApp, vários problemas que a gente está resolvendo. Eu lá pela SASC e ela também pela Sencasp, né? Que eu sei que é uma batalhadora, né? Está lá juntamente com a Janaína Lucélia, nesse processo, né? Eu acompanhei muito o trabalho das meninas lá. Outros colegas que entraram aqui, também da área dos direitos humanos, a Verônica, a Claudina, que estão lá comigo nos direitos humanos, acho que a Iraísa, não sei se deu para entrar, mas que a gente vem se articulando cada vez mais, também com o órgão gestor, no sentido de tentar garantir, né, algumas coisas que são essenciais na política da assistência social. Então, o Conselho Estadual de Assistência, eu deixo aqui para vocês essa mensagem. É um conselho atuante, é um conselho que está passando também por esse processo de reorganização, como eu disse no início. Muitos conselheiros novos, né, que chegaram e a gente ia começar um processo de capacitação com eles e já mal assumiram, né, já ocorreu o processo de pandemia e aí eles foram aprendendo nesse processo todo. Então, cada reunião da gente é uma reunião que a gente explica com muita paciência, com calma, né? Todas aquelas propostas que estão indo para facilitar esse entendimento. Dizer que realmente nós estamos diante do desafio muito grande, né? O desafio do fortalecimento do controle social. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês é que, claro que nós vamos ter conselhos que são mais organizados, nós vamos ter conselhos que são menos organizados. Mas esses que estão menos organizados, é papel nosso, enquanto assistentes sociais, enquanto profissionais do SUAS, contribuir nesse processo de organização.
Então, se hoje eles não estão, né, do jeito, no ideal, o ideal sempre a gente não vai alcançar, mas Tá encerrando. né, é um processo, né? Nós podemos contribuir com isso, né?